A vida feliz. Sêneca. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Audiobooks Reserva Cognitiva. Não pode haver felicidade sem virtude. A virtude é aquele bem perfeito que é o complemento de uma vida feliz. A única coisa imortal que pertence à mortalidade. É o conhecimento dos outros e de si mesmo. É uma grandeza de espírito invencível, que não deve ser elevada ou descartada com boa ou má sorte. É sociável e gentil, livre, estável e destemida, contente em si mesma, cheia de inesgotáveis delícias, e é valorizada por si própria. Pode-se ser um bom médico, um bom governador ou um bom gramático sem ser um bom homem, de modo que todas as coisas externas sejam apenas acessórios, pois o assento da virtude é uma mente pura e santa. Consiste em uma congruência de ações que nunca podemos esperar enquanto estivermos distraídos por nossas paixões. Não obstante, um homem pode ser autorizado a mudar de cor e semblante e ter a impressão de que são um tipo de força natural que age sobre o corpo e que não estão sob o domínio da mente. Mas, durante todo esse tempo, tendo-o sob julgamento firme, ele agirá com determinação e ousadia, sem vacilar entre os movimentos de seu corpo e os de sua mente. Não é uma coisa indiferente, eu sei, se um homem se deita à vontade em uma cama ou atormentado em uma roda de tortura. Ainda assim, a primeira pode ser a pior das duas situações, se ele sofrer a segunda com honra e desfrutar da primeira com infâmia. Não é a matéria, mas a virtude que torna a ação boa ou má. E aquele que é conquistado em triunfo pode ser ainda maior do que seu conquistador. Quando chegamos a valorizar nossa carne acima de nossa honestidade, estamos perdidos. Ainda assim, eu não pressionaria ao falar sobre os perigos. Não, nem mesmo quanto aos seus inconvenientes, a menos que o homem e a fera entrem em competição. E, em tal caso, em vez de perder meu crédito, minha razão ou minha fé, eu correria até o meu limite. É grande bênção ter pais afetuosos, filhos zelosos e viver sob um governo justo e bem organizado. Ora, não seria problema mesmo para um homem virtuoso ver seus filhos massacrados diante de seus olhos, seu pai feito escravo e seu país invadido por um inimigo bárbaro?
Há uma grande diferença entre a simples perda de uma bênção e a ocorrência de um grande mal que venha a substituí-la, indo muito além. A perda da saúde é seguida pela doença e a perda da visão pela cegueira. Mas isso não se aplica à perda de amigos ou dos filhos, em que há algo, ao contrário, para suprir essa perda. Isto é, a virtude que preenche a mente e tira o desejo do que não temos mais. O que importa se a água for interrompida ou não, desde que a fonte esteja segura? Seria um homem o mais sábio por ter uma multidão de amigos, ou o mais tolo por perdê-los? Então, não seria ele nem o mais feliz, nem o mais deplorável. Uma vida curta, a tristeza e a dor são ascensões que não têm nenhum efeito sobre a virtude. Ela consiste na ação e não nas coisas que fazemos, na escolha em si e não no seu tópico principal. Não é um corpo ou saúde desprezível, nem pobreza, infâmia ou escândalo que podem obscurecer as glórias da virtude. Mas um homem pode vê-las através de todas as contrariedades. E aquele que olha diligentemente para o estado de um homem perverso, verá o cancro em seu coração, através de todos os esplendores falsos e deslumbrantes de grandeza e fortuna. Descobriremos então nossa imaturidade ao colocar nosso coração em coisas triviais e desprezíveis e ao vender nosso próprio país e nossos pais por uma pechincha. E qual é a diferença, em efeito, entre velhos e crianças, a não ser que os primeiros lidam com pinturas e estátuas, e os outros com bebês, de modo que nós mesmos somos apenas os tolos mais caros na sociedade? Se alguém pudesse realmente enxergar a mente de um homem bom, como é ilustrada com a virtude. A beleza e a majestade disso, que é uma dignidade, não tanto para ser pensada sem amor e veneração. Um homem não se abençoaria com a visão de tal objeto, como se encontrasse um poder sobrenatural, um poder assim milagroso que seja uma espécie de encanto sobre as almas daqueles que são verdadeiramente afetados por ele. Há uma graça e autoridade tão maravilhosas nisso, que até mesmo o pior dos homens a aprovaria e se estabeleceria para a reputação de ser considerado virtuoso. Eles realmente desejam os frutos e os lucros da maldade, mas eles odeiam e se envergonham por ser responsabilizados por eles. É por uma impressão da natureza que todos os homens têm uma reverência pela virtude. Eles sabem disso e têm respeito por ela, embora não a ela. Ou melhor, pelo disfarce de sua própria maldade, eles a chamam erroneamente de virtude. Seus ferimentos eles chamam de bênçãos e esperam que um homem lhes agradeça por terem feito mal a ele. Eles encobrem suas mais notórias iniquidades com um pretexto de justiça. Aquele que rouba na estrada prefere encontrar seu botim a tomá-lo à força. Pergunte a qualquer um dos que vivem da rapina, da fraude, da opressão
se não preferiam desfrutar de uma fortuna obtida honestamente, e suas consciências não permitirão que neguem. Os homens são cruéis apenas para provar sua vilania, pois, ao mesmo tempo que a cometem, eles a condenam. Mas ainda, tão poderosa é a virtude e tão graciosa é a providência, que todo homem tem uma luz criada dentro de si como uma guia, que nós, todos nós, vemos e reconhecemos, embora não a busquemos. É isso que torna o prisioneiro sob a tortura mais feliz do que o carrasco, e a doença melhor do que a saúde, se a suportarmos sem ceder ou nos lamentar. É isso que vence a má sorte e modera o bem, pois marcha entre um e outro com igual desprezo por ambos. Ela transforma, como o fogo, todas as coisas em si mesmas. Nossas ações e nossas amizades são tingidas com ela, e tudo o que toca se torna amável. Aquilo que é frágil e mortal aparece e some, cresce, deteriora-se e varia sua aparência. Mas o estado de coisas divinas é sempre o mesmo. E assim é a virtude, deixe o problema ser como for. Nunca é pior pela dificuldade da ação, nem é melhor pela sua facilidade. É sempre a mesma, tanto no homem rico como no homem pobre, em um homem doente como em um são, em um forte como em um fraco. A virtude dos sitiados é tão grande quanto a dos sitiantes. Existem algumas virtudes, eu confesso, que não podem faltar a um homem bom. Mesmo assim, ele preferia não ter nenhuma oportunidade para usá-las. Se houvesse alguma diferença, eu preferiria as virtudes da paciência às do prazer, pois é mais corajoso superar as dificuldades do que moderar nossos prazeres. Mas, embora o assunto da virtude possivelmente seja contra a natureza, a ponto de ser queimado ou ferido, a própria virtude de uma paciência invencível está de acordo com a natureza. Pode parecer, talvez, que prometemos mais do que a natureza humana é capaz de realizar, mas falamos com relação à mente e não ao corpo. Se um homem não vive de acordo com suas próprias regras, é algo que carece de meditações virtuosas e bons propósitos, mesmo sem a devida ação correspondente. A simples aventura de ser bom já é generosa, e a mera proposta de um percurso de vida respeitável está além da capacidade da fragilidade humana de realizar. Ainda há algo honrado na injustiça, não na sua contemplação isenta. Eu receberia minha própria morte com a mesma tranquilidade que receberia a de outro homem. Eu teria o mesmo pensamento, quer fosse eu rico ou pobre, quer ganhe ou perca neste mundo. O que tenho não pouparei sordidamente, nem desperdiçarei prodigamente, e contarei com os benefícios merecidos como a parte mais justa de minhas posses. Não os avaliando por número ou peso, mas pelo proveito e estima de quem os recebe, responsabilizando-me
em nunca empobrecer por aquilo que dou a uma pessoa digna. O que eu faço deve ser feito por consciência, não por ostentação. Comerei e beberei não para satisfazer meu paladar ou apenas para me encher e esvaziar, mas para satisfazer a natureza. Serei alegre com meus amigos, brando e dócil com meus inimigos. Impedirei um pedido honesto se o puder prever, e eu o concederei sem que seja necessário o pedido. Olharei para o mundo inteiro como meu país, e para os deuses, tanto como testemunhas quanto como juízes de minhas palavras e atos. Viverei e morrerei com este testemunho de que amei os bons estudos e uma boa consciência, que nunca invadi a liberdade de outro homem e que eu preservei minha própria liberdade. Governarei minha vida e meus pensamentos como se o mundo inteiro pudesse ver a primeira e ler o outro. Pois o que significa fazer de algo um segredo para meu próximo quando para Deus, que é o esquadrinhador de nosso coração, todas as nossas privacidades estão abertas? A virtude é dividida em duas partes, contemplação e ação. A primeira é transmitida pela instituição, a outra por aconselhamento. Uma parte da virtude consiste na disciplina, a outra no exercício, pois devemos primeiro aprender e depois praticar. Quanto mais cedo começarmos a nos aplicar a ela, e quanto mais rapidamente nos movermos, mais tempo desfrutaremos os confortos de uma mente retificada. Ou melhor, teremos a sua fruição no próprio ato de formá-la. Mas esse é outro tipo de prazer, devo confessar, que surge da contemplação de uma alma que avançou na aquisição da sabedoria e da virtude. Se foi um conforto tão grande para nos passar da sujeição de nossa infância a um estado de liberdade e ação, quão maior será quando nos livrarmos da leviandade infantil de nossas mentes e nos colocarmos entre os filósofos? Já ultrapassamos a nossa minoridade, é verdade, mas não as nossas indiscrições. E, o que é ainda pior, temos a autoridade dos experientes e as fraquezas das crianças. Eu poderia ter dito dos bebês, pois cada pequena coisa assusta as primeiras e cada fantasia trivial os seguintes. Quem estuda bem este ponto irá descobrir que muitas coisas devem ser menos temidas quanto mais terríveis elas parecerem. Pensar em qualquer coisa boa que não seja honesta seria reprovar a providência, pois os homens bons sofrem muitos inconvenientes. Mas a virtude, como o sol, continua com o seu trabalho, que o ar nunca seja tão nebuloso e termine o seu curso, extinguindo da mesma forma todos os outros esplendores e oposições, de modo que a calamidade não seja mais para uma mente virtuosa do que uma tempestade no mar. Aquilo que é certo não deve ser avaliado por quantidade, número ou tempo. Uma vida de um só dia pode ser tão honesta quanto uma vida de 100 anos. Mas ainda assim, a virtude de um homem pode ter um campo maior para se revelar do que em outro. Um homem
Talvez pode estar em uma posição para administrar cidades e reinos, para conceber boas leis, criar amizades e exercer funções benéficas para a humanidade. A vida feliz. Sêneca.